Então vamos lá, pessoal, agora. Vocês vão pegar o material de História da Arte aí, o livro 1B, no capítulo de número 5. Então vocês vão pegar o capítulo 5 aí, onde fala da captura de imagem. Pessoal, falar de fotografias, porque nós vamos falar nesse capítulo de fotografia e de cinema. Então nós vamos falar de imagens, a imagem fotográfica e a imagem cinematográfica. Então a História da Arte é para explicar um assunto que vocês usam muito, né? Não que vocês usem o assunto, mas um assunto de algo que vocês usam muito hoje na vida atual. Hoje vocês pegam o celular de vocês e vocês tiram fotos de tudo que vocês veem. E hoje algumas pessoas já têm uma preocupação com a imagem. Não saem tirando fotos apenas para congelar um instante, porque a fotografia, gente, ela tem essa magia, eu sempre falo isso. A fotografia, ela tem a magia de congelar um instante que não volta mais. Se eu tirasse foto agora, assim, né, dos nomes de vocês, já que eu não estou vendo a imagem de vocês, só está a minha imagem aqui, está lá o nome: Diogo, Liara, Sofia, Gabriel, Isabela, Augusto, Luana, João, Natan, Maria Eduarda, Ronei, Ana Flávia, Clóvis, Cauena, Beatriz, Valdec, que é o Valdemir, Arthur Pereira, João Vitor, João Lucas e Theo. Se eu fotografasse aqui, né, congelando a imagem, essa imagem ela continuaria congelada e eu poderia produzir uma outra imagem daqui 2 minutos. O nome de vocês estaria parado, porque é uma imagem fixa, mas a minha imagem já não estaria mesmo. Por quê? Porque a fotografia ela é capaz de congelar um instante. E a magia dela é congelar um instante que não volta mais. Mas quem fez isso? Quem descobriu isso, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que eu produzi um slide, e eu estarei postando esse slide também para vocês aí no Cisflaming Online, para que vocês possam estudar por meio dele, tá? Vamos lá. Aqui, compartilhando a tela com vocês. Então, nós temos aí, ó, título da nossa aula de hoje, né? Da fotografia ao cinema. Eu coloquei várias imagens, né, da evolução da câmera fotográfica, mas eu queria primeiro falar para vocês, que já está nesse próximo slide aqui. Deixa eu tirar daqui da frente, para não atrapalhar aqui. Que nós temos aí, pessoal, o Nicéforo Niepce. O Niepce, ele foi considerado como o primeiro estudioso da imagem fotográfica, pessoal. E ele se apegou, então, a essa ideia da imagem fotográfica e ele conseguiu, assim, pessoal, já que eu falei para vocês que a fotografia ela serve para congelar um instante que não volta mais, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu fixar uma imagem. Vou pegar aqui, por exemplo, tá, eu tenho uma caneta aqui de sereia e eu quero congelar a imagem da sereia para o Niepce, ele então congelou. Só que, infelizmente, gente, a hora que ele pegou lá o papel, que ele conseguiu congelar, na verdade, ele conseguiu fazer isso no quê? Em placas de metais. E aí, a hora que ele foi vendo a imagem, ela foi se apagando. Então, ela apagou-se rapidamente. Mas ele ficou super feliz, porque ele falou: eu consigo fixar uma imagem. Gente, pensa para o descobridor, que legal você imaginar que você pode fixar uma imagem. Hoje, para a gente, é tudo pronto. Para vocês imaginarem, né? Até você transformar o equipamento fotográfico, né, em algo... Antigamente, as máquinas fotográficas elas eram muito pesadas, elas eram muito grandes, elas tinha toda a questão do transporte, do tráfego, né, de você levar de um lugar... A logística da câmera fotográfica de um lugar para o outro era muito pesado. Então, assim, dificultava um pouco, né? Hoje em dia, a gente consegue, na nossa mão, por um peso muito ínfimo, é muito leve o nosso equipamento, e a gente consegue congelar a imagem e fazer com que o mundo inteiro veja. Porque pela globalização, você consegue publicar uma foto e o mundo inteiro vê. Mas antes disso, gente, ninguém conseguia congelar a imagem. Como que as pessoas conseguiam saber de uma imagem pelas outras? Pessoal, elas só sabiam por meio de retratos.
Nesse período aí que está tentando, que o NIEPS está descobrindo tudo isso, as pessoas elas conseguiam apenas conhecer as outras pessoas ou conhecer as coisas e os lugares por meio da pintura. Então, nós tínhamos lá o retrato, a imagem, né, apenas por pinturas. E aí servia aquilo para a posteridade. Por exemplo, vou pintar um quadro aí da Luana, hoje. E não existe fotografia hoje, Luaninha. Existia lá a imagem da Luana e daqui 150 anos as pessoas vão conhecer a Luana pelo retrato da Luana. Assim que funcionava com relação à imagem. Mas aí o Niepce, que nasceu em 1765 e morreu em 1833, conseguiu então fazer o primeiro registro de algo que ficou considerado como uma imagem fotográfica. Só que, infelizmente, né, ele tentou descobrir, mas a imagem se apagou. Mas, em 1826, nós vamos ver que o próprio Niepce, ele já vai conseguir gravar da janela da casa dele. Gente, tem uma janela para onde eu estou olhando, né? E ele conseguiu olhar pela janela e, por meio de vários processos químicos, chamado heliografia, que é uma gravura sobre uma luz do sol, gente. Ele conseguiu, então, pegar uma gravura sob a luz do sol. E ele conseguiu, então, gravar, gente, isso daí. E esse equipamento que ele usou, como se fosse, entre aspas, uma câmera fotográfica, porque não era, ele conseguiu deixar esse equipamento durante 8 horas parado, sem mover, tá? Ele ficou imóvel, intacto esse aparelho. E aí ele conseguiu, então, durante esse tempo todo, de 8 horas, fazer o registro, então, da imagem de uma paisagem, né? Uma gravura, como está colocado aí para vocês, sob a luz do sol da janela do quarto dele. Gente, o Niepce, como que ele conseguiu fazer isso mais ou menos durante 8 horas? Existia um equipamento depois para tentar mostrar como funcionava isso, eu trouxe aqui para vocês verem. Gente, ó, uma lata de leite ninho. Aí vocês vão falar, nossa, professora, o que uma lata de leite ninho tem a ver, né? Leite ninho não, uma lata de metal, tá? Como ele usou também alguns processos químicos, gente, eu tenho aqui uma lata de metal. Então, essa lata de metal, ela vai ser a nossa câmera fotográfica. Se vocês quiserem depois fazer isso na casa de vocês, eu vou dar a dica e dá super certo, pessoal. Isso aqui, quando eu fiz meu primeiro curso, né? Porque na minha faculdade de jornalismo, eu fiz 3 semestres só sobre fotografias. Primeiro sobre o descobrimento da fotografia, justamente que eu estou trazendo para vocês aqui agora, e depois o estudo sobre a fotojornalística, sobre a fotografia jornalística. Tropecei aqui nas palavras, né? Perdão. Sobre a fotografia jornalística, a fotografia como documento, que vai ser o último tema que nós vamos falar sobre a fotografia aqui. Mas vamos voltar à lata de metal aqui. Gente, então tem uma lata de metal, eu abro a tampa da lata de metal e vocês ainda vão falar, professor, o que isso vai virar fotografia? Eu explico. Assim como o Niepce, ele conseguiu ficar 8 horas com o equipamento para tentar fotografar, isso aqui é chamado de pinhole. Se vocês quiserem pesquisar depois, vocês vão ver, tá, gente? Chama pinhole. O que consiste a pinhole? Você pega um prego, tô pegando um lápis aqui, eu vou fazer uma marcação sobre a minha lata, tá? Eu fiz uma marcação de um furinho. É um furinho, pessoal, pequenininho. Para você não errar o furo, você pode usar um durex. Não sei aqui, mas você coloca uma fita adesiva, pode ser um durex ou pode ser qualquer outro tipo de fita adesiva. Você cola essa fita adesiva aqui e aí você fura com prego. Tá? Você fura e você cria aqui um buraquinho, certo? O que você vai fazer? Você vai precisar comprar um papel fotográfico, você vai precisar ter um papel fotográfico. E esses papéis fotográficos, eles vendem onde, né? Eles vendem em lojas especializadas de fotografia. Então, você vai lá, compra o papel fotográfico. Mas aí, como que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir num lugar da sua casa onde não tenha nenhuma incidência de luz. Por quê? O papel fotográfico, como ele é um elemento aí que foi descoberto por meio de vários processos químicos, se ele tiver um contato, gente, com uma rajadinha de luz que seja, pode ser luz artificial ou luz natural, ele queima, ele fica todo escuro. Ele é branquinho, mas ele fica todo escuro, então, ou ele fica branquinho mesmo, mas você não consegue registrar nenhuma imagem.
Então, justamente por isso, que os primeiros estúdios fotográficos, vocês podem ainda perceber em filmes que vocês assistem, ou em séries, alguma coisa, vocês veem que é tudo escuro e que depois tem uma luz específica para poder revelar. Então, aqui a gente conseguiria fazer em casa a fotografia. Mas para revelar, pessoal, a gente ia precisar já de outros elementos. Então, assim, a produção em casa ficaria um pouco limitada. Então, como que ia funcionar? Você vai lá, corta o papel fotográfico, porque ele é vendido, gente, tipo num A4, e o A4 não cabe dentro dessa lata de metal. Então, você pegaria o papel fotográfico, vou mostrar aqui. Achei que eu tinha uma tesoura aqui próxima, mas não tem, então vamos lá. Vou dobrar aqui o papel. E você faria assim com o seu papel fotográfico. E aí, o que isso viraria, professora? Eu coloco no lado oposto do furo que eu produzi na lata. Então, eu colocaria no lado oposto do furinho que eu fiz na lata, certo? Tudo isso no escuro, gente, sem nenhuma incidência de luz natural. Só a luz específica lá do estúdio. Fecharia isso tudo lá dentro do meu, entre aspas, estúdio fotográfico. O que eu faria? Eu simplesmente... Opa! Deixa eu voltar aqui. Aqui. Imaginaria o que eu gostaria de fotografar. Primeiro, eu acho que eu quero fotografar também da minha janela a chuva. Tá chovendo agora, eu quero retratar a chuva. Então, eu tampo isso dentro do estúdio fotográfico. Eu coloquei, lembrando, o papel fotográfico aqui dentro. Eu fecho e eu tampo com o meu dedo o buraquinho, né, o furo aqui da lata de metal. O que eu faço então? Eu saio e eu vou lá para a chuva. Vamos dar um exemplo que eu estou indo lá para a chuva. Você sai, você pode sair do local onde você está, que está tudo escuro, e você pode então ir para algum lugar onde tem incidência de luz? Pode. Você está tampando o único foco de luz. Claro, professora, que eu não poderia usar esse de plástico aqui, tá? Isso aqui é só como exemplo. Você também teria que usar aqui o metal. Por quê? Porque aqui consegue ter incidência de luz, então tem que estar todo tampadinho aqui. Se eu quisesse colocar só um papel preto aqui, professora, eu também poderia colocar para não ter incidência de luz? Poderia tranquilamente. Então, eu saio aqui e vou lá fotografar. Aí eu vou na janela, aqui, no escritório, e vou deixar. Só que, gente, no mínimo esse daqui eu tenho que deixar entre 20 a 30... Não, na verdade eu tenho que deixar 30 minutos. 30 minutos? Perdão, são 17 minutos. Eu tenho que deixar 17 minutos sem tampar. Então, sem tampar não, perdão. 17 minutos aberto, calculado, gente, num relógio, e depois tampar novamente. Então, eu tenho que deixar imóvel, exatamente do jeito que o Niepce fez ali, sem mover, porque se tiver um movimento na lata antes de eu tirar meu dedo daqui, a imagem já está toda borrada. A não ser que você queira provocar esse efeito na sua imagem. Então, o que eu faço? Eu vou lá, coloco a lata na janela, e eu vou começar os 17 minutos. 1, 2, 3, eu vou destampar aqui, valendo. Pronto. Aí eu deixo os 17 minutos. Vamos fazer de conta que já deram os 17 minutos. Eu tampo o meu furinho e vou lá para o quarto escuro. Lá para o meu estúdio fotográfico caseiro. Levando lá no meu estúdio fotográfico caseiro, cheguei lá, eu posso tirar aqui, abrir, retirar o papel fotográfico e aí eu vou colocar em algumas soluções químicas para revelar essa foto. Primeiro eu passo numa solução reveladora e tem que ser muito rápido, gente. E aí você passa, isso tudo tá apenas com a luz permitida para o papel fotográfico, para que ele não possa queimar. Acho que esse é o termo certo que nós usamos na fotografia, para ele não queimar. E aí você passa naquela solução reveladora. Quando já começa a aparecer a imagem, pessoal, você já tira. Porque a partir do momento que apareceu, e se você deixa mais um pouquinho na solução, ele também fica todo escuro.
Então, é para aparecer um pouquinho da imagem. O que você faz daí? Você coloca em uma outra solução que ela vai neutralizar a imagem. Colocou na solução que neutralizou a imagem, o que você vai fazer? Aí você acha tão bonitinho, né? Vão aqueles estúdios fotográficos caseiros. Você fixa num varalzinho lá a fotografia, deixando secar. Tem que deixar secar porque tem componentes químicos que podem, na verdade, atrapalhar a visão aí da sua imagem. Então você deixa lá dentro você deixa no varalzinho e deixando no varalzinho lá depois você consegue ver a imagem. Gente, sai perfeita a fotografia, não tem erro. Então, ó, além de celular, nós também temos aqui a Pinhole e a Pinhole torna-se uma máquina fotográfica super legal. O único problema é que você tem que deixar fixo, né, sem mover, assim como o Niepce fez a descoberta lá. Graças às descobertas dele, então, nós conseguimos perceber tudo isso. Então, pessoal, procurei de uma certa maneira aqui trazer essa ideia para vocês, para tentar mostrar como que o Niepce fez, tá? Então, essa câmerazinha que eu expliquei para vocês aqui pela latinha, chamado de Pinhole. Em 1829, nós já temos aí o francês Daguerre, e o Daguerre, ele fez o quê, gente? Ele continuou evoluindo o processo de estudo já do Niepce. O Niepce conseguiu, então, primeiro, lembrando, ele produziu a imagem, e essa imagem que ele produz é uma imagem que some, né? Não tem uma durabilidade boa. Aí depois ele consegue, mas ele leva muito tempo para a produção, ou seja, 8 horas de exposição, né, para a imagem, para ele conseguir congelar a imagem. E aí o Daguerre, o que ele faz então? Né? Ele cria o primeiro registro por imagem, né? Um registro de imagem, ainda não chamado de fotografia, com uma sensibilidade de prata iodizada à luz. Então há também um componente químico aí para ele conseguir fixar uma imagem. Ele conseguiu então fixar imagens obtidas numa câmera escura com uma folha de uma placa de cobre. Então era como se fosse aqui, né, gente? Pega lá um equipamento, como se fosse uma câmera, é escuro, falei para vocês, escuro, e aqui dentro uma placa de cobre. E ele, então, conseguiu patentear esse equipamento, chamando esse equipamento todo de registro fotográfico. Então, o mundo inteiro começou o mundo inteiro não, né? Porque não era tão fácil assim o acesso, mas as pessoas que iam levando a informação de umas para as outras conseguiram, então, obter esse equipamento e registrar também as suas imagens. Então, em homenagem ao Daguerre, esse equipamento ficou conhecido como daguerreótipo. Então, daguerreótipo em homenagem ao Daguerre. E esse equipamento, pessoal, foi o equipamento antecessor à máquina fotográfica. Então, a máquina fotográfica ela vai existir depois. Aqui eu coloquei para vocês da Pinhole, mas acabei já explicando para vocês o que seria, então, a Pinhole. Mudando aqui, né? No Brasil, então, chegou o daguerreótipo? Chegou. Quando que chegou? Em 1840. Só que ele chegou, gente, claro, né, com um custo muito elevado. O preço era muito alto para esse equipamento que poderia registrar imagens. Então, as pessoas começaram a fazer o quê, gente? Algumas, muito abastadas, muitos nobres, queriam ter esse equipamento porque era um equipamento de luxo. Mas outras ainda optavam, gente, optavam pela imagem registrada por meio da arte plástica. Então, era ainda mais barato você contratar um artista plástico, pedir para o artista plástico retratar aquilo que você gostaria, entre aspas, de congelar, do que ter um daguerreótipo. Mas a gente tem aí uma pessoa, né, o Otto Hess, ele se destacou no Brasil porque ele conseguiu, por meio do daguerreótipo, registrar a última foto da família imperial, antes da proclamação da República e antes deles se exilarem lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, a fotografia de Otto Hess, né? Então, nós temos aí de um brasileiro que vai ganhar destaque, então, né? O Otto Hess vai ganhar destaque com a sua fotografia por conseguir registrar a última imagem da família real aí antes da proclamação da República. O Marco Ferrez e o Militão Augusto Azevedo
também conseguiram registrar algumas imagens de cidades brasileiras. Então, eles levavam o equipamento junto com eles e conseguiram fazer os primeiros registros de cidades. Depois nós temos, no século XIX, pessoal, a fotografia ainda não era vista como uma arte. A fotografia, ela ficou sendo vista ainda como uma arte. Ela só vai ser reconhecida como arte, gente, no século XX. Então, até então, no século XIX, a fotografia não era reconhecida como uma arte. E as pessoas, como eu falei para vocês, aí o que vai acontecer? Ó, aqui a imagem que eu coloquei para vocês, essa não é uma imagem de uma fotografia, que nós temos ainda a imagem de uma pintura plástica, tá? O pintor conseguiu registrar ainda de uma maneira muito impecável, né? Muito perfeita, né? Uma imagem que traz todo um trabalho artístico, plástico, gente, com muita perfeição. Olha as crianças como são registradas, né? Então, ainda alguns brasileiros vão optar, como eu já falei para vocês, pela pintura por causa da questão do acesso, por ser mais barato. Mas aí o que vai começar a acontecer, gente? Como vão começar a produzir os equipamentos fotográficos em larga escala, o preço vai começar a cair. O preço começando a cair, vai começar a popularizar esses equipamentos. E aí eles vão começar a ficar mais baratos que a pintura. E a pintura vai perder força, então, para a fotografia, porque aí a pintura vai ficar mais cara. Fora que a fotografia, ela congelava instantes reais. Se você analisar, por exemplo, o trabalho artístico de pintores antigos, quando eles iam reproduzir um cavalo, eles olhavam, observavam um cavalo e todos eles pintavam os cavalos, gente, com as patas no chão. Mesmo que eles quisessem criar um certo movimento para o cavalo, eles apenas elevavam parte da pata de um cavalo para dar essa noção de movimento. E aí, algumas pessoas começavam a fazer comparação. Já na fotografia, uma sucessão de imagens, você conseguia tirar várias fotos, eu já vou mostrar para vocês que a fotografia como experimentalismo, você consegue perceber que o cavalo movimenta-se de maneira diferente da que era retratada pelos artistas plásticos. E aí as pessoas começam, então, a preferir a imagem da fotografia do que daquela pintada pelo artista plástico. A professora arte plástica começa a perder valor? Ela não perde valor, ela perde um pouco a popularidade entre as pessoas comuns. Mas o trabalho, aquela valorização ainda do artista e da obra custar milhões de dólares, ainda vai continuar, tá, pessoal? A pintura vai ser vista como uma arte, até uma arte valorizada, porém não popular como a fotografia. A fotografia torna-se popular e a arte ainda é valorizada. Olha lá uma curiosidade, pessoal. É engraçado que a câmera fotográfica ela vai começar a se popularizar, ela vai ficar barata. E todo mundo vai querer se autorretratar, né? Ou ser retratada por alguém. Primeiro ainda não era o autorretrato, perdão. As pessoas vão querer ser retratadas por outras pessoas. Só que elas não sabem ainda, gente, se posicionar diante da câmera. Porque elas acreditam ainda que elas estão pousando para um quadro, por uma pintura, né, artística. Então, eu estou tentando aqui, né, reproduzir, então as pessoas imaginam ainda que elas têm que ficar paradas durante, tipo, 5 horas para um retrato, né, plástico. Mas não, a fotografia é menos tempo, né, você pode ter um certo já relaxo na postura e aí tudo pode, né, ainda dar certo. Mas as pessoas ainda não sabiam se posicionar, então elas procuravam ainda pegar obras de pintores famosos e elas procuravam ficar paradas, né, como se estivesse pousando para um retrato artístico, elas ficam pousando para uma fotografia. Nós vemos muito isso hoje ainda, né, pessoal? Só que naquela época era engraçado porque as pessoas não sabiam o que era fotografia, então elas achavam ainda que elas estariam sendo pintadas por um equipamento. Então elas pousavam como ainda para os retratos. A fotografia experimental aqui eu tenho para mostrar para vocês, né? Nós temos o Félix Nadas. Ele foi um fotógrafo francês que ele ganhou destaque por quê? Ele subiu num balão, um balão de ar quente, e ele começou a registrar imagens aéreas. Então,
ele começou a querer trazer imagens de várias localidades possíveis. Por que não, né, a imagem aérea? Então, ele traz essa ideia da primeira imagem aérea. Nós vemos que ele também faz registro de autorretratos. Aí são as selfies, pessoal. E aqui vocês conseguem perceber, ó, ele se autorretrata de diversas maneiras. Eu até pensei em falar para vocês, eu até vou registrar aí depois. Eu queria que vocês fizessem uma selfie, seria a tarefa de vocês. Vê se vocês topam. Vocês fizessem selfies de vocês no estudo na quarentena. Então, vocês projetassem aí o celular de vocês. Ah, professor, meu celular não é tão bom. Gente, qualquer celular. Aqui nós não tínhamos nenhum equipamento excelente. E olha as imagens que ele conseguiu retratar, tá? Aí vocês fixariam de uma certa maneira aí, posicionariam a câmera do celular de vocês em vários momentos de estudo. Uma hora fazendo atividade, outra hora na videoaula, lendo. Então, assim, poderiam ser uma sequência de 5 fotografias. E aí vocês iriam colocar numa folha, uma folha de papel, professora não, né? A gente está em época de quarentena. Vocês iriam digitalizar e enviar para mim. Eu acho que ficaria muito legal. Vocês topam fazer isso? Preciso de quórum, preciso de vocês. Vocês topam fazer isso? Sim ou não? Sim. Isa, sim? Augusto, você topa? Eu não. Por quê? Eu não, Sora. Você não gosta de tirar selfie? Eu não. Não? E você, Maria Eduarda? Eu não sei, acho meio estranho, assim, mandar. Tipo, estranho porque eu ficaria um pouco constrangida. Tá, você não gostaria que a sua imagem fosse publicada, é isso? É, tipo isso. Tá, então a gente não faz, pessoal, não tem problema nenhum. Mas só para vocês terem uma noção, então aqui o Félix Nadas fez isso, nós poderíamos também fazer, tá? Fotografia como uma experimentalização. A fotografia documental já, pessoal, ela já tinha tinha já um novo ideal. Vocês estão percebendo que eu estou falando da evolução da fotografia. E a fotografia, ela para de ficar mostrando apenas pessoas, mostrando paisagens, né, imagens de cidades, de elementos naturais, e elas começam agora a registrar uma problemática social. Então, ela é chamada de fotografia documental. Então, quando começou a surgir isso? No século XX, lá nos Estados Unidos, e alguns fotógrafos, já posso chamar de fotógrafos, eles procuravam trazer temáticas críticas. Nós temos, pessoal, um grande fotógrafo que faz isso, que trabalha com fotografia documental, que é o Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado, ele tem um trabalho, gente, incrível, incrível, com essa questão documental, tá? Aí tem um videozinho aqui para vocês, e nesse vídeo, gente, tem as principais, as imagens documentais mais importantes. Dá para vocês conferirem aí depois, tá? E aí tem o surgimento do cinema. No surgimento do cinema, gente, vocês vão observar, ó, deixei até um videozinho aqui também para vocês, do Charlie Chaplin, que vocês sabem do cinema mudo. Mas a primeira sessão... que nem era do cinema mudo, pessoal, mas eu também deixei cinema mudo. Aninha, você tá com a câmera ligada. Você tá com a câmera não, perdão, você tá com o áudio ligado. Isso. Então, nós temos aqui. A primeira sessão de cinema, gente, ela aconteceu na França, que foi realizada pelos irmãos Lumière. E os irmãos Lumière, eles conseguiram ter o primeiro equipamento cinematográfico. Eles produziram esse primeiro equipamento cinematográfico e eles conseguiram projetar uma sucessão de imagens fotográficas. E essa sucessão de imagens fotográficas, elas deram uma sensação de movimento. Então, nessa sensação de movimento, eles conseguiram, na sucessão de movimentos, eles conseguiram
produzir como se fosse um efeito de um filme, tá? Não tinha som nenhum e era apenas uma sucessão de imagens. E as pessoas já acharam muito interessante. Aí, depois de um tempo, né, os irmãos Lumière vão começar a aperfeiçoar esse esquema. E aí eles vão começar a fazer o quê? Vários filmes, e a maioria desses filmes eles procuravam colocar ao ar livre, perdão, e retratar o cotidiano das pessoas. E ainda, essa sucessão de imagens será muda ainda, sem som nenhum. Já em 1895, pessoal, lá no Salão do Grand Café em Paris, eles vão eles vão projetar, né, um aparelho numa grande tela e eles vão deixar os telespectadores com medo porque eles vão colocar um trem chegando à estação. Aqui nesse link que eu coloquei para vocês foi aquela imagem daquela simulação de uma montanha-russa 3D. Só para vocês verem que dá aquele efeito. E foi a mesma sensação de efeito que os telespectadores tiveram quando eles viram esse trem chegando na estação, tá? Essa questão experimental visual aí. Então, as pessoas tiveram essa mesma sensação. Muitos saíram, né, do Grand Café com medo, porque viram essa imagem em movimento e na proximidade até eles. Depois disso, outros filmes começaram a ser produzidos com uma locução sonora, gente. O cinema ainda era mudo, mas uma pessoa ficava narrando lá de fora do cinema o que estava acontecendo na imagem. Então, tinha uma narração, uma locução sonora. E aí eu destaquei para vocês, né, o Charles Chaplin, porque não tem como falarmos de cinema sem falarmos do Chaplin, que nasceu em 1889 e morreu em 1977. Ele foi um dos grandes exponentes aí do cinema mudo. E nós víamos que os filmes dele eram acompanhados ainda com uma sequência, gente, de uma trilha sonora de músicas orquestrais. Ou seja, ele não falava nada e era possível entendermos as cenas que ele produzia. Já em 1927, gente, aí a Warner Brothers, ela lança o primeiro filme com música. Vai ter diálogos já e canções sincronizadas aí, acompanhados de cenas ainda sem som. O filme ficou conhecido como The Jazz Singer, né? Então aí a gente já tem a evolução do cinema. Mas em 1928 a Warner também vai lançar o filme The Lights of New York com um som totalmente sincronizado. Então a partir de 1928, com The Lights of New York, nós vamos perceber que aí o cinema vai começar a evoluir, tá? E aí aqui também eu deixei um linkzinho de uma cena para vocês verem, gente, do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Vale a pena vocês conferirem, é incrível, tá, pessoal? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Alguma dúvida com relação à fotografia, pessoal? Não. Não? Dava vontade de produzir a foto aqui, né, Isa? Na Pinhole, né? Sim. Dava vontade de fazer, mas tem que ter um estúdiozinho fotográfico para conseguir ver a imagem. Não adianta nada a gente ter só a Pinhole sem também esses recursos da fotografia, como os elementos químicos de revelação da imagem, né? A gente teria que ter um ambiente mesmo todo equipado, todo próprio para isso. Pessoal, sem dúvidas ou alguma dúvida com relação à fotografia ou ao cinema? Não. Não? Obrigada, Lili. Obrigada por ter De nada, escrito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, né? Nós estamos encerrando a nossa aula agora, mas eu deixei a tarefa de vocês sobre história da arte, que são algumas questões aqui do livro, tá? Se vocês pegarem o plano de estudo no Cisflame Online, vocês vão conseguir perceber. Eu deixei apenas o aplicando o conhecimento para vocês, mas ainda terão os exercícios de consolidando os saberes de superação, que nós vamos fazer juntos na semana que vem. Eu deixei um limite só dessa tarefa com um dia antes da nossa aula. Para quê? Para corrigirmos juntos os exercícios na próxima aula. Então, a data limite de entrega não será na terça-feira, será na segunda-feira anterior à nossa aula da semana que vem. Porque aí nós vamos corrigir juntos, e aí se vocês tiverem algo também novo, professor, eu estudo também fotografia em casa, eu gosto do fotógrafo tal, eu queria que a senhora também mostrasse pra gente aqui, nós vamos compartilhar as nossas ideias, tá? Esse é o nosso momento. Então aí nós vamos ver juntos aqui algumas outras imagens do Sebastião Salgado na semana que vem, e alguns trechos também do cinema do Charles Chaplin, ok? Espero ter ajudado vocês aqui.
Um beijo, gente. Tchau, Pro. Beijo. Beijo, beijo. Como eu sempre falo, muita saudade de vocês, ó. A gente também tá com muita saudade. Ah, gente. Eu muita. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se encontra semana que vem. Tragam dúvidas e sugestões, tá bom? Tá bom, beijo.